Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reinem em sua vida, em seu lar, em nome de Jesus. Mais uma vez estamos muito felizes em estar aqui para refletirmos sobre o capítulo 6 de João, o Evangelho de João, do versículos 1 até o 15. Este capítulo é bem comprido e eu desejo que você leia, faça um esforço, leia este capítulo todo para que você possa entender mais da palavra do Senhor, aquilo que você ainda não entendeu, que o Espírito Santo possa te iluminar. E nós estamos no canal Palavra de Vida e Esperança no YouTube. Nós também colocamos no Facebook e em pequenos vídeos no TikTok e também no Instagram. Pode nos seguir por ali. E nós, então, hoje iremos falar sobre a multiplicação de pães e peixes. E não deixe de dar o seu like. Se você não for inscrito ainda, se inscreva, compartilhe. E também deixe um comentáriozinho aí, né? Que nós vamos ficar felizes. Então, no versículo 1, nós lemos o seguinte: atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Para vocês entenderem melhor, quando na Bíblia fala, né? Mar da Galileia, mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, é um lago muito grande, de água doce. Ele mede mais ou menos 21 quilômetros de comprimento por 13 a 14 de largura. E esse lago, chamado muitas vezes de mar, era muito importante, ainda porque tinha muita pesca. Ele era um centro da pesca, né, do comércio, com diversas cidades e vilarejos ao seu redor, como a cidade de Cafarnaum, Betsaida, Magdala e Genezaré. O clima, ele era ameno, então ele não fazia muito frio e também era quente no calor, e isto favorecia a agricultura. Então o povo ali era bem abençoado, né? Com a venda dos peixes e também a agricultura. E esse lago o mar, ele foi muito importante na vida de Jesus, no seu ministério, porque dali, quando ele falou sobre o Sermão da Montanha, foi ali do lado do lago, onde eles assentaram na colina, e de lá eles avistavam este mar, este lago. Também ali foi onde ele chamou vários discípulos dele. Também Jesus realizou diversos milagres ali, como acalmar a tempestade, andar sobre as águas e também multiplicar, né, os pães e os peixes. E até mesmo depois da ressurreição de Jesus, ele se encontrou com os discípulos ali, né, naquele lago. Então, foi um lago muito importante, tanto materialmente para as pessoas, como espiritualmente. E as pessoas, como tinha muitas cidades e vilarejos ali ao redor, então existia uma grande multidão que morava por ali. Vamos continuar. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, muitas pessoas seguiam a Jesus, porque também, além deles terem vistos, eles ouviam, né, sobre os milagres, as maravilhas que Jesus fazia. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima,
Uma vez por ano tinha essa festa, né? Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Porque Jesus, ele conhece todas as coisas. Antes que aconteça, nós, hoje, nós podemos ter a certeza que Jesus nos conhece, ele conhece o nosso pensamento. Então não tem como nós escondermos nada do Senhor Jesus. E Jesus sabia, né, o que ele iria fazer logo após. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Esses denários, cada denário equivalia a um dia de serviço do trabalhador braçal. Então, era muito dinheiro. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Isto eram os homens, fora as mulheres e crianças. Há quem diga que tinha quase 20.000 pessoas ali naquele dia. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Então, Jesus, depois que abençoou aquele pão, ele então mandou que os discípulos distribuíssem, e eles comeram até se fartar, e sobraram 12 cestos ainda, e Jesus mandou eles recolherem. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, muitos creram em Jesus, porque quem poderia fazer isto, a não ser Deus, este milagre? Este foi o 4º milagre que João relata em seu evangelho. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, Jesus, conhecendo os pensamentos deles, ele então retirou-se, porque ele sabia que eles queriam proclamar Jesus como rei. E não era isso que Jesus veio fazer aqui. Ele veio para ser morto e crucificado para a salvação das nossas almas. Então, nós podemos aprender aqui, refletirmos sobre a atitude da multidão. Nós sabemos que a multidão seguia Jesus pelos milagres que ele fazia, como no começo aqui diz, né? Muitos acreditavam e seguiam por causa dos milagres que Jesus realizava. Não era por amor a Jesus e nem aos mandamentos de Jesus, mas é porque eles tinham interesse na cura, nos milagres que Jesus realizava. Então, Jesus, conhecendo os nossos pensamentos, também ele sabe se nós estamos seguindo, indo à igreja, fazendo algumas coisas, né, que referentes a quem segue a Jesus, mas se o nosso coração está apenas com interesse material,
interesse físico, Jesus conhece. Então, nós temos que ser por inteiro, nós precisamos amar a Jesus, desejar a vida eterna que Ele tem para nos dar. Então, nós podemos ver que quando Jesus também opera um milagre na nossa vida, Ele opera na nossa necessidade. Ele sabe a nossa necessidade e Ele vai operar na nossa necessidade. Mas quando Ele faz isto, Ele não faz apenas para nós. Ele faz de uma forma que outras pessoas ao nosso redor sejam também abençoadas. Então, nós podemos ver que seguir a Jesus não apenas pelas bênçãos, mas por amor a Ele, por amor. Que Deus venha colocar este amor no nosso coração e possamos seguir a Jesus realmente porque nós o amamos e queremos morar com Ele na vida eterna. E neste momento eu gostaria de fazer uma pequena oração, mas com fé. Se você puder, feche seus olhos e vamos orar neste momento. Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua bênção na nossa vida, que é tão grandiosa, que é o Senhor ter morrido na cruz do Calvário para nos salvar. Nós não temos palavras para expressar, meu Pai, o quanto isto é importante para nós, o quão isto é maravilhoso. Pai, nós não queremos te seguir apenas pelas bênçãos materiais e físicas, porque nós sabemos que o Senhor tem tudo isto para nós. E o que o Senhor faz é muito mais do que nós pedimos ou pensamos, porque o teu Espírito Santo intercede a ti, por nós, com gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos o que nós realmente precisamos. O teu Espírito intercede por nós. Nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te damos graças por este momento de reflexão na tua palavra. Eu te dou graças por cada um que está ouvindo e assistindo este vídeo, Pai. Que o Senhor venha fazer uma transformação, Senhor, no coração e na vida dessas pessoas, eu te peço, para a honra e glória do teu nome. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe grandemente. E eu desejo um shalom, shalom a cada um. E que você venha deixar seu like, compartilhar com quem necessita da palavra do Senhor. Tem muitas pessoas com sede de ouvir a palavra do Senhor. Então, compartilhe com essas pessoas, porque Deus é um Deus de cura, de milagres, e Ele faz todas as coisas conforme o seu propósito e da melhor forma possível, que nós não imaginamos. Mas Ele sabe, porque Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece as nossas necessidades e Ele conhece também o nosso amor por Ele. Que Deus venha abençoar. Um shalom, shalom e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Deus abençoe.